Olá pessoal, tudo bom? Neste vídeo eu vou falar sobre o teste de associação Q-quadrado. Tá? O que é esse teste? É quando a gente tem duas variáveis qualitativas, né? Então, associadas numa amostra, então, por exemplo, cidade da pessoa, cor da pele, é, enfim, qualquer variável cuja as respostas são categorias, né? São categóricas. Né? Esse teste serve para verificar se duas variáveis estão associadas entre elas. Né? E se o conhecimento, o que é ser associados entre eles? É se o conhecimento de um altera a probabilidade do resultado da outra, né? Da outra variável. A amostra também, uma das características desse teste é que a amostra não pode ser muito pequena. Né? Então, a aplicação do teste não pode ser feito quando a gente tem valores esperados abaixo de 5. A gente vai ver durante o curso aqui o que são valores esperados. Enfim, então vou começar aqui pela tabela de contingência ou a tabela de dupla entrada, tá bom? Por que eu vou falar disso? Porque aqui é uma forma da gente colocar duas variáveis categóricas juntas, certo? Numa mesma tabela. Então aqui, quais são as variáveis que eu tenho aqui? Eu tenho um grau de instrução, né? Aqui, que é essa variável qualitativa ordinal, né? Até primeiro grau, segundo grau e superior. E colabora com a coleta seletiva de lixo, sim ou não. Né? Então eu quero saber, eu fiz aqui uma tabela de contingência, isso é uma tabela de contingência ou tabela de dupla entrada. Eu fiz essa tabelinha aqui juntando essas duas variáveis, né? Colabora com a coleta de lixo e grau de instrução. Certo? Quero saber se essas duas coisas estão associadas. Então, como a gente pode ver aqui, ó, 22 pessoas com até primeiro grau colaboram com a coleta de lixo. Né? E na minha amostra, 13 pessoas com até segundo grau não colaboram com a coleta de lixo. Né? Então, a gente pode ver aqui a maior parte do primeiro grau aqui colabora com a coleta de lixo. No ensino superior, por exemplo, quase metade, metade. Né? No ensino médio também, metade, metade. Então, eu quero saber se existe alguma associação entre esse grau de instrução e a colaboração com a coleta de lixo. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de saber os valores esperados. Para fazer os valores esperados, eu preciso dos totais marginais. O que são os totais marginais? Seria eu pegar esses valores aqui e somar. Né? Então, por exemplo, quantas pessoas tem de até primeiro grau? Então, somo 22 mais 13, 35. Então, esse é o total marginal aqui da linha. Quantas pessoas de segundo grau? 33 mais 34, 67. Certo? E o outro total marginal seria aqui também embaixo, certo? Então, quantas pessoas colaboram, somar aqui nas colunas. Quantas pessoas colaboram com a coleta seletiva de lixo? Então, 22 mais 33 mais 39, 94. E assim por diante. E aqui eu tenho um total geral, o tamanho da minha amostra, que foram 177 pessoas. Tá bom? Então, o que eu vi? Então, peguei aqui os valores, os totais marginais, certo? O total da coluna e o total da linha, certo? Tendo esses totais, agora eu consigo calcular o valor esperado, certo? Então aqui eu vou chamar E11, E21, ou seja, primeira linha e primeira coluna, segunda linha e primeira coluna, terceira linha e primeira coluna, primeira linha em segunda linha em segunda coluna e assim por diante. Né? Então, o que é o valor esperado? É o total da linha, aqui no caso desse total dessa linha aqui é 35, vezes o total da coluna, 94, no caso aqui do E11, dividido pelo total geral, que é 177. Aqui está a fórmula para os valores esperados. O que são esses valores esperados? É o valor que eu encontraria ali
se essas duas variáveis não tivessem absolutamente nenhuma associação entre elas, certo? Aí esse seria os valores esperados. Então, vou pegar aqui 35, que é o total da linha. Então, para essa primeira posição aqui, E11, primeira linha, primeira coluna, vou pegar o total da linha, 35, vezes o total da coluna, 94, dividir pelo total geral, 177, que dá 18,58. Né? Aqui, para a primeira linha e segunda coluna, eu vou precisar do total da linha, 35, vezes o total da coluna, 83, dividido pelo total geral, 16,41. Né? E assim por diante. Então, aqui eu já coloquei todos os valores esperados, certo? Ou seja, né, lembrando que aquela das características que eu falei lá no início. Né? Se algum desses valores der menor do que 5, não é aconselhável aplicar o teste Qi quadrado, aqui, o teste de associação Qi quadrado. Né? Você vai utilizar, para curiosidade, a gente não vai ver esse teste nesse curso, o teste exato de Fischer, tá bom? Então, vamos passar aqui. Então, a gente viu lá no início quais seriam os nossos valores esperados, os nossos valores observados. A gente viu que tinha 22, 13, 33, 34. E aí, com os totais marginais, a gente conseguiu calcular os valores esperados. 13, 16,41, 35. Então, eu calculei. Então, agora tem os valores observados e os valores esperados. Então, agora é possível calcular a tal da estatística Qi quadrado. O que é essa estatística Qi quadrado? Ele vai meio que comparar, mostrar como estão relacionados aí os valores esperados, os valores observados e os valores esperados. Eu vou pegar essa diferença, né? Aqui o O representa os valores observados, né? E o E representa os valores esperados. Né? Então, eu vou calcular um Qi quadrado para cada uma dessas casinhas também, né? Ou seja, aqui nessa primeira casinha E11, ou seja, primeira linha e primeira coluna. Né? Então, tem o valor observado 22, menos o valor esperado 18,54, pego essa diferença, elevo ao quadrado e divido pelo esperado, 18,59, desculpa. Né? Esse valor deu 0,63. Né? Vou fazer isso para cada um desses pontos aqui. Depois 33 menos 35,58. Você vê que esses são valores próximos. Aqui 39,83 e 39, valor bem próximo. Aqui 35, 36, valores bem próximos mesmo. Então, calculei aqui como que eu faria para cada uma das casinhas. Né? Pegar o valor observado menos o valor esperado, elevo ao quadrado e divido pelo valor esperado. Né? Então, aqui eu tenho cada um dos resultados que eu encontro. 0,63, 0,19, 0,02, 0,02, 0,21 e assim por diante. Né? O valor Qi quadrado, a estatística de Qi quadrado, é a soma de todos esses valores. Né? 0,63, 0,19, 0,02, 0,71, 0,21 e assim por diante. 1,77 foi o que deu aqui a soma desses valores todos. Tá bom? Então, agora vamos ver aqui. Vou voltar agora, por exemplo, para realmente fazer o teste. Eu quis primeiro ensinar como a gente calcula o Qi quadrado, para depois ver como é que faz o teste de associação Qi quadrado, tá bom? Como que é esse teste? Verificar se existe associação no grau de instrução e na colaboração na coleta de lixo seletivo. Então, o que a gente observou tinha sido esses dados aqui, certo? Então, voltando para o teste, a gente tem que fazer o quê? Primeira coisa, estabelecer as hipóteses. A hipótese nula vai ser sempre, aqui no caso de teste de associação Qi quadrado, que não há associação entre as variáveis. Tá certo? Porque você lembra lá que no teste a gente
para fazer um teste de hipótese, seja qualquer um, a gente vai supor a hipótese nula negativa, a hipótese nula verdadeira. Ou seja, nesse caso a gente vai supor que não existe associação entre as variáveis, certo? As duas variáveis são independentes. De uma outra forma de falar que elas não têm associação entre elas é que elas são independentes, ou seja, se uma acontece, a probabilidade de uma não afeta na probabilidade da outra. E a hipótese alternativa vai ser sempre que há associação entre as variáveis, tá bom? Ou seja, as duas variáveis não são independentes. Tá certo? O nível de significância, que é a segunda etapa e o segundo passo, é escolher um alfa. A gente sabe que o alfa é o erro do tipo 1, ou seja, é a probabilidade máxima que a gente admite de rejeitar a hipótese nula, caso essa seja verdadeira. Ou seja, tem que ser um valorzinho pequeno, já que é um erro, né? Pode ser um valor 001, 00, não sei, tem que ser um valor, uma porcentagem pequena, né? Qualquer ali até 0,10. Né? Eu vou escolher o tradicional, mais escolhido, mais encontrado na literatura de ciências humanas, ciências sociais, é o 5% ou 0,05. Né? A terceira etapa e o terceiro passo é a construção da região crítica. Né? O que acontece, o que diz a teoria? Diz que aquele valorzinho aqui quadrado que a gente já calculou, caso as duas variáveis não tenham associação, né, caso elas não tenham associação, se eu fizesse um sorteio aleatório, aquela amostra várias vezes e construísse e calculasse uma estatística aqui quadrado, e aí eu fizesse isso de novo, fizesse isso milhares de vezes, esse conjunto de dados, esse conjunto de Q quadrados que eu encontrar, ia seguir esta distribuição aqui. É o que diz a teoria. Essa distribuição depende de um grau de liberdade, assim como a gente já aprendeu no teste T de student, ele também depende de um grau de liberdade. Aqui está representado por um Vzinho, né? Como se calcula esse grau de liberdade? O grau de liberdade é o total de colunas que a gente tem na tabela de contingência vezes o total de colunas menos 1 vezes o total de linhas menos 1, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem a gente tinha duas colunas, ou seja, só tinha a coluna sim e não, né, que era a coleta de lixo, e nós tínhamos 3 linhas, que eram 3 graus de 3 categorias ali para o grau de instrução, né, até primeiro grau, segundo grau e superior. Então, 2 menos 1 é 1, vezes 3 menos 1, que é 2, 1 vezes 2 é 2. Né? Então, neste caso particular aqui, o nosso grau de liberdade é 2. E assim se calcula o grau de liberdade nos casos de teste Q quadrado. Né? Então, a gente vai ter também, observe como isso facilita bastante a nossa vida, tudo já foi calculado, né? Já existe uma tabela onde as probabilidades ali mais importantes estão anotadas, então a gente não precisa saber calcular isso aí, né? Então, se eu tenho aqui tem os valores, a probabilidade de ter encontrado um Q quadrado igual ou maior que aquele, né? Como a gente está construindo aqui a região crítica, a gente vai precisar do valorzinho da significância que a gente escolheu. A gente escolheu uma significância de 5%, podia ser outra, mas a gente escolheu 5%. Aqui no teste de associação Q quadrado que a gente vai usar para o nosso curso, sempre, em todos os exemplos que a gente vai ver aqui, vão ser exemplos com teste unilateral, tá bom? É muito difícil você ver um caso onde o exemplo é bilateral. Tá? Então a gente vai ver aqui, o formato dele é muito parecido da tabelinha, né? É muito parecido com aquele que a gente viu na tabela T de Student. Na primeira linha aqui estão as áreas. Né? Você vê que não tem todas as áreas que a gente precisa, que talvez a gente queira saber, mas as principais áreas estão aqui. E o grau de liberdade aqui na primeira coluna, certo? O nosso grau de liberdade aqui é 2, tá certo? A gente calculou lá que o nosso grau de liberdade é 2. E a nossa significância é 5%. Então, vou procurar aqui 5% é 0,05, tá? Tá aqui. Então, ó, 2, 0,05 tá aqui. 5,99
1, certo? Ou seja, a minha região crítica é quando o meu Qi quadrado for maior que 5,991, né? A nossa quarta etapa, a gente já fez essa quarta etapa, é o cálculo da estatística do teste. A estatística do teste aqui é a estatística aqui quadrado, né? Que é os valores observados menos os valores esperados elevados ao quadrado dividido pelos valores esperados. Você faz isso para cada uma das casas e soma todos esses valores. Né? A gente já fez isso aqui e deu 1,77, ou seja, um valor pequenininho, né? Então, como a minha estatística do teste é 1,77, está fora da região crítica. A região crítica era para valores acima de 5,991. Então, aceitamos H0. O que era o H0? Que não há associação entre o grau de instrução e a colaboração com a coleta seletiva de lixo. A gente viu realmente ali que no próprio gráfico a gente já não viu que tinha muito associação, parecia não ter nada a ver uma coisa com a outra. Certo? O que seria ser associado? Seria quando a gente visse na tabelinha que, por exemplo, as pessoas com pouco grau de instrução fizessem muita coleta de lixo, as pessoas com muito grau de instrução não fizessem coleta de lixo, ou vice-versa. Certo? Aí existia uma associação, mas ali parece que não existe a mesma associação entre o grau de instrução e a colaboração com a coleta seletiva de lixo. Né? Agora, só uma observação. Para as tabelas, no caso que a gente tem duas variáveis categóricas, e cada uma dessas variáveis categóricas só tem duas opções, igual a gente tem ali sim, não na colaboração de lixo, pode ser sexo feminino e masculino, por exemplo, a associação, a tabela fica uma tabela 2x2, então é recomendado usar uma coisa que a gente chama de correção de continuidade de Yates, ou seja, para cada aqui quadrado que você for calcular aqui, você vai subtrair 0,5 aqui na fórmula. Né? Você vai pegar o observado menos o esperado no módulo, vai tirar meio, elevar ao quadrado, tal. Isso aqui é apenas uma correção de continuidade, apenas um detalhe. Ok? Muito obrigado.